Olá, senhores pais, senhoras mães responsáveis, caríssimos alunos, caríssimas alunas, espero que estejam todos bem e aí cumprindo essa medida protetiva de saúde. Vamos lá. Na nossa aula hoje de História, quarto ano, iremos conhecer um pouco mais sobre os índios brasileiros, né? né? Os índios brasileiros que não é composto apenas de uma aldeia, uma etnia. São inúmeras, que existem aí em todo o território brasileiro, em que cada uma com o seu modo cultural diferenciado. E hoje conheceremos aí uma panorâmica, né, sobre esses indígenas e que também aí tendo a contribuição do grande antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, como a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que ela também aí vai falar sobre os indígenas, estudar sobre os indígenas aí, que Manuela Carneiro da Cunha ainda é viva, né? O Darcy Ribeiro já é falecido e foi até o nosso ministro da Educação alguns anos atrás. Vamos lá. Na página número 22 é a cultura indígena, aqui no livro de história de vocês, do quarto ano, né? Vocês irão reconhecer de imediato. E é o que nós iremos conhecer hoje. Então, primeiro tópico. Os indígenas brasileiros vivem em tribos que se dividem em aldeias ou tabas. Nas aldeias existem dois líderes, o chefe da aldeia e o pajé. O que é o chefe da aldeia? O chefe da aldeia é que alguns denominam de cacique. É o mais velho, é aquele que vai ser o gestor da aldeia, é aquele que vai representar, é aquele que vai cuidar, e aquele que vai zelar. O pajé ou o xamã, que nem todas as aldeias têm esse nome, né? Ele vai ser o líder espiritual. Ele vai ser aquela pessoa que vai assistir a espiritualidade da sua etnia, né? No seu povo, seja Guarani, seja Tupi, seja Tupi-Guarani, seja Tupinambás, seja Amoré, seja Ticuna, seja aí os Botucas, enfim, temos aí inúmeras etnias indígenas, né? Vamos lá. O chefe da aldeia, em geral, é um homem justo e bom, sempre escolhido entre os mais velhos da tribo. Já o pajé, ou xamã, é o líder espiritual da tribo, isso porque no Brasil a religião das tribos indígenas está ligada ao xamanismo. Os xamãs ou pajés são indivíduos escolhidos pela comunidade para a função sacerdotal, que apresentariam poderes mágicos de cura, adivinhação, em virtude dos comportamentos incomuns ou propensão transes místicos, por meio de quase impossíveis ou possível invocar ou controlar ou incorporar espíritos que favorecem tais poderes. É por isso que o pajé, o xamã, é o responsável pela vida espiritual de todos da tribo e também pela cura de diversas doenças. Então, o que é que o texto está dizendo aí? Ele está se referindo à religiosidade indígena. Não é bem assim como o texto está dizendo, né? Ele está sendo até um pouco agressivo. Então, os indígenas, eles estão presentes aqui nas nossas terras brasileiras, como diz a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, há 12 mil anos. Né? 12 mil anos está aí. Né? Não são 12 dias, não são 12 meses, né? Não são 12 anos. Né? Estamos falando de 12 mil anos. Né? Estamos falando aí de 12 milênios. Né? 1012 vezes. Olha a matemática entrando. Então, os índios, eles conhecem bem o território. Os índios conhecem bem as ervas, conhecem muito bem a água, conhecem muito bem as doenças, conhecem muito bem que tipo de fórmula, né, extraída da folha que deve usar para se curar a doença, que tipo de gordura animal pode ser usada para tratar de doença. Enfim, porque os próprios indígenas têm
a farmacologia, né? Tem a sua farmácia, né? Tem a sua medicina, e que precisa ser respeitada e tem que ser respeitada e valorizada. Inclusive, foi a farmacologia indígena que no passado, e como até os dias de hoje, cura muitas doenças do homem branco, né? Muitas patologias hoje, muitas doenças nossas que temos aí acometido na nossa sociedade, são curadas com a farmacologia indígena, né? Os ungüentos, como nós conhecemos aí, que são as pomadas, os sabonetes de ervas, muito conhecido o sabonete de aroeira, o banho da aroeira, o banho da folha de sabugueiro, para conter aí a catapora. Tudo aí são vestígios da farmacologia indígena. Então, os indígenas precisam ser respeitados nessa questão. Aí onde eu faço um parêntese entre o texto aí que eu digo que a referência dele é um pouco grosseira, né? Não é por isso que o professor, o historiador, ele precisa aí explicar com riqueza de detalhes esse parágrafo para que não fique aí uma má impressão sobre os nossos indígenas. E sabendo que cada povo tem a sua religiosidade e cada povo tem aí o seu líder religioso. Os católicos têm o Papa, os evangélicos têm aí suas lideranças, né? Conhecemos aí Silas Malafaia, temos Edir Macedo, R.R. Soares, o pastor Valdomiro, enfim. Os indígenas não é diferente, né? Os indígenas têm aí o seu eleito, o seu escolhido, né, para regir ali até a sua morte, ou um inconveniente do tempo, né, que aconteça alguma coisa com ele. Então, esse texto aí da página 22, né, feito a leitura, vocês irão compreender e entender muito bem aí o desenvolvimento da cultura indígena, né, que é muito importante e que se assemelha um pouco com a nossa cultura. E é claro que temos aí grande parte da cultura indígena nos nossos dias a dias. O hábito de tomar banho, né? O hábito de trocar de roupa. Ah, mas os índios não usavam roupa. Bem, nem todos os índios também andavam nus, né? Estamos falando aí de diversas etnias que existiam quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Ele só conheceu apenas uma etnia, não todas. Então, nem todos os tupinambás andavam nus, né? E não foram propriamente os tupinambás que Pedro Álvares Cabral encontrou quando chegou em Porto Seguro, que isso é uma discussão até hoje sobre isso, né? Então, tinha outros índios da região que costumavam usar outros tipos de vestimenta, né? E que eram sim trocadas, né? E aí vai falar ainda no texto da música, vai falar da dança, vai falar da pintura, vai falar dos seus acessórios musicais, e para que servem, e vai falar aí um pouco de cada coisa, que é muito importante, que não é muito diferente, mais uma vez dizendo que nós estamos hoje aí no nosso dia a dia, não, na nossa sociedade, né? E aí já na página 23 temos aí uma atividade, e já na página 24 começa um outro título, né? Que é a habitação indígena, como vocês podem ver aqui, né? Esse texto ele vai falar da habitação indígena. Aí eu vou ler um parágrafo para vocês entenderem, né? E assim, nas aldeias os espaços são muito amplos, porque se trata sempre de espaços coletivos. Nelas, as principais habitações indígenas são os brasileiros, né? São as ocas, e essas ocas, em geral, também são bem espaçosas, com grandes dimensões. Isso porque, normalmente, elas não abrigam apenas uma família, mas várias. Ou seja, né, os indígenas, eles são um grande povo, né? A etnia, ela é gigantesca. E todos, ou quase todos, convivem no mesmo salão gigantesco que é chamado de oca. E o conjunto dessas ocas são chamadas de tabas. E nessas tabas aí vai viver os familiares casados, né? Na outra taba vai viver os mais idosos. Na outra taba vai viver os guerreiros. Na outra taba vai viver as crianças, né? E assim sucessivamente. Existe tabas, né? Desculpa, existe ocas dentro do limite indígena, né, territorial, apropriado para cada tipo
de situação familiar, que precisamos conhecer bem. O antropólogo Darcy Ribeiro, ele vai dizer muito aí, em Matriz Tupi, a sua obra sobre o povo brasileiro, que ele vai nas aldeias, ele vai estudar o povo indígena, ele vai estudar cada etnia indígena, e ele vai dizer como é que é construído as ocas, as tabas, ele vai dizer aí quem é que vai viver e por que vai viver e por que essa separação e quanto tempo se dá essa separação. Então existe toda uma hierarquia dentro do povo indígena. Não é nada feito sem eira, sem beira, né? Existe aí um aparato, existe aí uma legislação, existe uma organização geográfica, existe aí uma situação propícia dentro do povo indígena. E lembrando que o povo indígena é um povo muito inteligente, é um povo muito sábio, é um povo totalmente desenvolvido como homem branco, como homem negro, como homem europeu, como homem asiático, como homem oriental, né? O indígena ele não é diferente, né? Ele é o complemento de toda a raça humana. Nós precisamos entender isso. E aí, na página 24, tem esse texto e também segue de atividade, que ela vai terminar aí na página de número 28, porque depois da página 24, aí vai ter aí atividade falando, né? Aí depois vai vir a alimentação indígena, aí vocês vão conhecer a alimentação, que já é na página 26, vocês vão conhecer um pouquinho aí da cultura da argila, vocês vão ver de grande parte da nossa alimentação hoje que nós temos é indígena, herança indígena, como o gosto do caju, do aipim, o bolo de aipim, o beiju, a tapioca, o gosto pelo chá. Temos aí a cultura do milho, a canjica, o lelê, o cuscuz, que é herança indígena, né? Estão ainda presente no nosso gosto, no nosso hábito alimentar. Temos aí também a cultura do amendoim, vamos saber aí do mamão, da laranja, enfim, né? Que quando os portugueses chegaram aqui já encontraram essas coisas, né? E aí vem a página 27, também a conclusão da atividade, aí que ela vai terminar mesmo na página 28, que ela vai falar um pouquinho dos animais também, que servem de alimentação das tribos. E aí as figurinhas você vão fazer a ligação e conhecer, né? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem me procurar, sabe meu número aí no grupo, tem aí a minha foto, que vocês vão reconhecer de imediato, né? Em qualquer dificuldade, eu estou aqui para esclarecer e aí trocarmos ideias, conhecer melhor sobre esse assunto aí, e se estender, e sabendo e lembrando que nós somos herança indígena, né? Em que o indígena está no nosso sangue, do nosso DNA. Precisamos entender isso. E precisamos entender que eles são o verdadeiro Brasil e que merece ser estudado e merece ser valorizado. E, por favor, né, se tiver interesse, é de suma importância que vocês conheçam a obra de Matriz Tupi, conheça aí um pouco sobre Darcy Ribeiro, pode colocar no Google Darcy Ribeiro, vai ler um pouco sobre ele, quem foi sua trajetória de vida. Ele foi deputado, foi governador, foi secretário de Educação, foi ministro da Educação, ele lutou muito pela alfabetização. Temos aí Manuela Carneiro da Cunha, que ainda está viva, uma grande antropóloga, que dedicou a sua vida a estudar sobre os povos indígenas, e escreve muito, né, sobre o Brasil hoje, sobre os indígenas de hoje. Isso é muito interessante, ampliar aí os conhecimentos. Curumim, chama Cunhatã que eu vou contar. Curumim, chama Cunhatã que eu vou contar. Todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Curumim, Cunhatã, Cunhatã.
triste, é o lamento de uma raça que já foi muito feliz, pois antigamente todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de... né? E fica a dica e a orientação e sempre as ordens de vocês. E foi bom estar com todos vocês aí. Um grande abraço e até a próxima.